Boa noite, pessoal! Rodrigo Barros aqui novamente para o 21º episódio do programa Somos Todos Humanos, que vai ao ar quinzenalmente, às sextas-feiras, pelo site www.rhradio.com.br e também fica disponibilizado no canal do YouTube Somos Todos Humanos, que é o slogan do Grupo Vegas, da Vegas Cultural, do meu amigo Luciano Linardi, da família Sartori, que me prestigiam, dando a oportunidade de usar esse nome, Somos Todos Humanos, para apresentar esse programa que tem uma via aí, uma veia, eu diria, de apresentar um estilo alternativo de vida, voltado mais para a arte, né? Tentar mostrar o lado, tirar um pouco do preconceito do quanto a arte pode ser uma forma sustentável de viver, né? Coisa que muita gente acha que não é possível, e os meus convidados estão sendo convidados para provar isso para vocês também, né? Lógico que a gente não tem que provar nada para ninguém, que a gente faz o que gosta, mas enfim, tem muita gente que tem preconceito a respeito disso. Eu acho que é importante um meio de comunicação que informe da melhor maneira. E para isso eu convidei a minha amiga Kevlin Bisco, que é neta de sanfoneiro, é sobrinha de pianista, é irmã de um dono de loja de instrumento musical, também já trabalhou em loja, já foi sócia de loja de instrumento musical, não sei se ainda é uma grande pianista, estudante, eterna estudante, professora, está vendendo o seu curso online agora com essa pandemia, veio com essa ideia maravilhosa, acompanhei vários vídeos dela de apresentação desse curso, não tive a oportunidade ainda de adquirir o curso, mas para mim vai ser maravilhoso fazer esse curso um dia, porque é um assunto que diz respeito ao meu trabalho de músico também e de professor. Então a gente se identifica em diversas frentes aí musicais. A Kevlin faz um som meio jazz, ao mesmo tempo, se quiser chamar ela para fazer um casamento, ela vai fazer. Se for para tocar no navio, para viajar 6 meses no navio no mundo inteiro, aí ela vai também. Então, assim, não sei como é que foi essas experiências, a gente vai conhecer um pouco mais da história dela, de como é que chegou aí, onde está hoje, né? Que é uma posição, eu considero, de destaque, tanto intelectualmente, como musicalmente, artisticamente, como acredito que de uma maneira sustentável, não vou falar financeiramente, porque senão dá uma impressão que a gente tem paixão pelo dinheiro, mas é sustentável, né? É sustentável, está se sustentando com a música. Kevlin, muito obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo ao nosso programa, dá um salve para a galera aí, vamos conversar, falar da sua vida e compartilhar conhecimento aí com o público. Opa! Bom, primeiramente, né, obrigada, Rodrigo, de verdade, por esse convite aí. Para mim poxa, um enorme prazer mesmo estar aqui conversando com você, porque antes de tudo, é louco isso, né? Mas antes de tudo, quando eu mudei para Americana, poxa, eu já ouvia falar de você, tipo, Rodrigo Barros, dá aula, toca pra caramba. Então, tipo assim, é legal isso, né? Quando a gente tem essa experiência de ouvir falar e depois passa um tempo, a gente se tromba com essa pessoa, né? Enfim, então é muito massa, assim. Então, para mim, realmente, de verdade falando, é uma alegria muito grande estar aqui, né? Estar falando com você, enfim, e estar dando essa entrevista aqui. Bom, eu falando um pouco de mim, assim, só para a gente abrir, né? Você já falou bastante aí, dessa introdução, e é isso, assim, né? Eu vim de uma família muito musical, só que todo mundo só por hobby, assim, né? Ninguém nunca trabalhou com isso, justamente por conta disso, assim, por essa questão de música, né? Não é Música não trabalho. dá, não é trabalho, música, sei lá, é qualquer coisa menos trabalho, né? Essa associação tá, tipo, ainda hoje, né? Nos tempos atuais, ainda hoje existe essa barreira, enfim, esse preconceito aí, né? De que música não é para ser uma ferramenta enfim, de trabalho, né? Felizmente, ainda isso é muito forte. E toda a minha família é muito musical, mas todo mundo por hobby, assim. Eles tocam na igreja, né? Todo mundo. Então, essa coisa mais por prazer mesmo, assim, né? Não que no meu caso não seja, né? Pô, é prazer duplo, né? Porque além de trampar com o que você ama, você é reconhecido por isso, né? Então, enfim, é só benefício, né? É bom pra caramba. Sobre esse tema aí, eu já quero fazer uma primeira pergunta para você, né?
você disse que ouvia falar de mim, assim, né? Eu acho que você devia ouvir falar um monte de porcaria de mim, porque eu aprontei um monte na minha juventude e o povo me conhece muito por pimenta, né, na sociedade. Mas, assim, no fundo, houve uma certa predisposição minha de despertar um talento pela música, e eu aproveitei um pouco dessa onda que eu percebi que eu tinha uma certa facilidade, consegui aproveitar um pouco para me colocar numa posição, talvez, de destaque perante as pessoas da minha idade, quando eu era mais jovem, né? Depois, quando eu fiquei Sim. mais velho, que eu vi que não era bem assim, né? Que se eu quisesse me destacar, eu ia ter que estudar muito mais, eu sempre fui muito preguiçoso para estudar, né? Mas eu queria falar de você, não de mim, no sentido de que essa surpresa, por exemplo, quando eu vi você tocando e arrebentando no piano, eu jamais imaginaria que aquela moça que ficava ali na loja, de vez em quando me atendia ali, tocava desse jeito. Eu fiquei surpreso, eu falei, nossa, mas será que ela aprendeu, de tanto ela vender instrumento, ela ficava o dia inteiro tocando lá, e aí ela ficou boa, né? Porque geralmente eu ia para São Paulo, lá na Teodoro Sampaio, e os caras que trabalham lá na Playtech, nas lojas, os caras tocam bem, né? Toca muito, é. Geralmente os caras tocam muito bem. Então, assim, fiquei com essa coisa na cabeça, depois que eu fui saber que você foi para Tatuí e tal. Mas, assim, quando que você... no meu caso, vamos dizer, eu virei músico por uma inspiração meio de ouvir disco, de vinil, que meu pai mostrava, e por meus irmãos também terem despertado interesse por aprender violão, e depois a minha mãe tinha um órgão daqueles gambit, eu acabei brincando bastante nesse órgão e tal. Então, em algum momento, houve uma influência ali. Como é que foi seu começo? Alguém te influenciou? Você já falou para mim, antes da entrevista, sobre o seu avô, né? E a sua tia, mas além desses familiares, teve mais influências? Fala um pouco do teu avô, da sua tia, essa influência que eles trouxeram para você no início. Tá, então vamos lá. Bom, como minha família, eu comentei, é muito musical, então, com 5 anos de idade, a minha tia Solane, ela começou a me ensinar a ler as primeiras notinhas e tudo mais. E é curioso que, assim, com 5 anos de idade, eu comecei a estudar na escola normal, né? Acho que Primeira era pré. série. Primeira Acho série. que não era nem primeira Era o série ainda, CA. era o CA prézinho. chamava, né? CA. É. Poxa, eu nem lembro, era um esquema assim. E a escola, minha avó morava de frente para essa escola, então, e junto com a minha tia e tudo mais. Então, eu saía da escola, né, estudava até das 7 até o meio-dia, saía, ia para a casa dela e ficava ali no teclado o dia inteiro, literalmente, todos os dias, né? Aí minha tia sempre passava uma notinha e outra, e esse, tipo, a minha graça, a minha brincadeira sempre foi essa. Então, eu saía da escola e ia para o teclado. Eu amava, assim, não era forçado, não era nada, né? Ela nunca me obrigou, era um negócio que eu gostava mesmo. E aí, todo dia, tocando, tendo contato com o instrumento, com 6 anos de idade, eu já comecei a tocar oficialmente na igreja. Tipo, tirava as músicas de ouvido e tudo mais, com 6 anos. Bom, e aí foi assim, aí foi a primeira oportunidade, assim, de crescer musicalmente, né? Porque com 6 anos, antigamente, eu sou de 94, né? Eu tenho 27 anos. Quando eu tinha 6 anos, essa questão de internet, meu, era não existia, né? Essa questão de entrava lá para tirar uma música e vinha cifra, tinha que ser de ouvido. Então, eu lembro que minha tia, ela me dava um CD e falava assim, ó, Kevin, a gente vai cantar 4 músicas desse CD, tira aí. E eu me matava, pô, eu tinha 6 anos, eu colocava o CD lá e ficava ouvindo várias vezes e me matava para tirar as 4 músicas, sabe? Demorava, sei lá, 2 semanas para tirar, porque eu nem sabia, eu tirava, eu anotava, eu escutava, tirava os sons e fazia as minhas anotações, porque eu não sabia o que era um dó maior, não sabia o que era uma cifra, sabe, o que era um sol Você menor, não desenhava fazia um ideia. sol, né? Você desenhava um sol grandão, né? O sol maior e o sol menor. Tipo isso, né? E quando era um dó, E era uma aí, carinha triste de dó, assim. de dó, foi. Você nunca tinha ouvido falar. Ai, ai, ai. Caramba. E aí foi isso, sabe? Esse contato. E aí sempre tive, assim, né? E aí, daí, diante, só foi indo, tocava e tudo mais. Aí,
enfim, passei para outros instrumentos, né? Comecei a tocar outras coisas, mas tudo assim, né? Bem intuitivo, assim, nada a vera. Enfim, foi. Eu queria fazer um parênteses nesse tema da percepção, né? Eu sou professor de percepção numa escola e os alunos atualmente dependem muito dos aplicativos e tentam, de qualquer forma, desenvolver isso. Mas não tem forma mais eficiente do que isso que você vivenciou, e eu também, acredito que todos da minha geração também, porque a gente não teve tanto acesso a essas facilidades Sim, todas e teve que transpor essa dificuldade. E é transpondo a dificuldade que se aprende a percepção, né? Acho legal botar isso às claras para quem tem dificuldade de percepção, principalmente, né? Que no seu caso se converteu em facilidade justamente pela falta de acesso às facilidades. exato, exato. Isso é muito legal, né? E esse assunto, ô, Rodrigo, é uma coisa que eu falo até hoje para os meus alunos, assim, porque na música não tem jeito. Para você, assim, tocar bem, né? Você tem que desenvolver a parte técnica, tudo, a parte teórica. Só que, assim, música é som, né? Você tem que ouvir. Então, a percepção tem que estar tão boa quanto a parte técnica, quanto a parte. E eu sempre falo isso para eles: ó, você não vai. Você quer ter um ouvido bom? Meu, senta, pega o instrumento e tira, sei lá, 1.000 músicas. Não tem como. Aí chega uma hora que você vai tanto tirar, você começa a fazer a associação, né? Aquele acorde é maior, aquele outro é menor. Então, quanto mais você repete isso, mais você fica bom, né? Essa questão. Eu costumo falar uma coisa sobre esse tema. Por exemplo, vamos comparar a literatura portuguesa, na língua portuguesa, com a música. Então, eu não costumo decorar letra de música. Eu não tenho essa capacidade, porque eu estou tocando, eu tenho que pensar no ritmo, na melodia, na escala, num monte de coisa, mais a letra, meu cérebro pifa. Então, eu levo para o palco um esboço da letra para eu dar uma olhada, né? Só na letra. O resto da parte musical eu decoro. Mas por que que isso é possível? Justamente porque na literatura é sem limite. A imaginação, quando você vai escrever uma redação, a imaginação ela é sem limite. O universo é infinito de possibilidades para você contar uma história através da linguagem escrita, né? Da língua portuguesa, no caso. Quando você vai para a linguagem musical, o universo musical é como se fosse um sistema solar dentro da Via Láctea, que é muito maior. É uma coisa mais, tipo, é menor. Então, para você entender tudo que está por detrás das regras e daquele sistema, existe um limite, não é uma coisa infinita. Apesar das possibilidades de composição serem infinitas, dentro daquilo que já foi criado, existe um limite, que é um limite que diz Sim, respeito à própria história da música. Tudo que foi criado com uma estrutura que foi evoluindo, mas é muito padronizado, né? Principalmente quando se fala do conceito de tonalidade. Então, nesse sistema tonal que a gente ensina em escola aqui em Americana, na CCL, a gente ensina música tonal, né? Não é música modal, né? Então, a gente sim, ensina um conjunto de regras que é padrão para qualquer música a partir de 1910 para frente, que é considerado popular, todas as músicas seguem esse mesmo padrão. Então, é diferente de um texto. Então, quando você vai decorar, por exemplo, um texto, você está entrando na cabeça do autor para entender o que ele quis dizer. Quando você está tirando uma música, você não está entrando na cabeça do autor. Você está entrando dentro de um sistema musical que é padronizado, que tem um padrão. Então, você tira 1.000 músicas, você associa, você pega assim, 200, tem aquela mesma cadência, você fala assim, meu, é tudo igual, só muda né, a altura, às vezes, um é em lá, o outro é em si, sim, mas a estrutura é a mesma, né? Então, sim. então eu sempre faço essa comparação. Quando você tira de ouvido, é, é como se você tivesse que decorar uma receita de bolo, assim. Não é difícil, são poucos ingredientes ali. Né? No entanto, se Exato. você for no supermercado, você tem uma quantidade de coisa para você tentar criar uma receita na cabeça muito maior. Então, sei lá, são comparações, analogias que eu costumo fazer e que acho que diz respeito a isso que a gente está falando, né? A quantidade de informação, ela não é tão grande dentro do âmbito das regras do sistema tonal, né? É isso? Sim, sim. Sim, eu concordo totalmente, assim. E é exatamente isso. E o pessoal de hoje, eles querem uma receita mais fácil ainda, né? Mais pronta ainda, né?
Eles não estão satisfeitos com ter que, pelo menos, comprar as coisas para fazer. Eles querem colocar o macarrão instantâneo no micro-ondas e E sair não comendo em um fossem, minuto. e não fosse essas pessoas, você não teria feito seu curso online. Exatamente, exatamente. A gente está Exatamente. aproveitando um pouco essa onda de vender facilidade, né? Vamos vender facilidade. Só que diferente do despachante, que cria dificuldade para vender a facilidade, a gente faz o contrário, né? A gente É, a gente cria cria, mais facilidades, né? a gente cria facilidade para criar dificuldade. É ao contrário do que os despachantes faziam antigamente. Eles criavam dificuldades para você pagar para eles fazer o documento do carro, tal, que era a facilidade Pois, deles lá, né? A gente faz o contrário, a gente cria as facilidades, porque assim eles vão aprender pior, vão precisar mais do professor. caramba! Não é É isso? forte, não, pior Mas que a é, gente não faz realmente. isso porque a gente quer fazer isso, é porque o povo quer isso, não tem o que fazer. Exato, exato, Tem que exato. entrar no É mercado, né? bem isso. É bem isso, é bem isso. Mas assim, a Mas, gente tava falando das suas influências, falou lá da tua família, tudo, e você teve uma facilidade boa de tirar as músicas ali, né? Depois você falou de sua tia, depois conta um pouco da história do teu avô sanfoneiro, como que foi essa parte? tá. Então, o meu avô, ele também ele é aquele tipo de músico, né? Que não sabe exatamente nada do que faz também, não sabe literalmente o que é um dó maior, mas, enfim, toca tudo, compõe muito bem. E ele, assim, ele já tem, hoje em dia, ele já tem, acho que 87 anos, então ele já é bem de idade, toca até hoje, toca sanfona, violão. E aí foi justamente com essa convivência, né? Eu cresci muito com isso. Então, sempre agarrado neles, assim, literalmente. Então, eu cresci ouvindo, tocando, aí aprendi a tocar sanfona, né? Um pouco, assim, mas aprendi a tocar, e aí foi indo para outros instrumentos. E, então, essa paixão sempre foi muito grande. Só que é aí que entra, sempre relacionado a um hobby, né? Nunca eu imaginaria que um dia eu iria viver disso. Sempre foi um hobby. Tanto que eu cresci, é, comecei a trabalhar em loja de instrumento musical, né? Assim, depois que eu já estava aqui em Americana. E só que desde então, aí eu parei com essa questão de querer tocar. Eu só, ali na loja, eu só vendia. Eu meio que, acho que desencantei, não sei, sabe? O lance de, sei lá, eu quero ser musicista. Eu acho que, sei lá, desencantei e fiquei pelo menos uns 4 anos, eu acho. Bem afastada da música, assim, sabe? Só vendendo. Então, claro, estava perto, porque convivia com o instrumento todos os dias, né, com músicos, indo lá, atendia eles, mas de ter o instrumento e tocar, eu meio que parei, assim, eu criei sei lá, não queria mais, sabe? Foi uma fase da minha vida que eu não via a música como, enfim, com esse olhar. Chegou a E pensar em ter aí, uma outra profissão? sim, aí eu comecei a estudar psicologia, comecei a fazer faculdade de psicologia e entrei nessa, né? Só que aí eu fiquei só um ano, estudei um ano de psicologia na faculdade, aí foi exatamente dentro da psicologia, estudando lá, que eu vi, sabe? Que eu falei, meu negócio é música, pô, sabe? O que eu tô fazendo aqui? Onde que eu tava com a cabeça, sabe? Tipo, mano, isso não é pra mim, não. E, assim, até hoje, eu amo a psicologia, sabe? Tenho essa paixão, eu meio que desenvolvi essa paixão secundária aí, estudo aqui em casa, leio bastante, mas, assim, né, isso é um hobby, né? Isso é literalmente um hobby. Porque que nem eu comecei a fazer terapia psicológica com 41 anos de idade, né? Eu tenho 41. Foi nesse ano que eu comecei a fazer terapia psicológica. Ah, Eu nunca tinha feito uma terapia na vida, né? Eu acho que é muito importante para se conhecer, né? Assim, é uma coisa que ajuda muito, muito, né? Eu tinha um certo muito. preconceito com isso. Eu vou fazer terapia, eu não tô com depressão, tá? Mas eu não tô com depressão, eu nunca estive. Mas está fazendo bem, porque eu tô começando a enxergar Exato. várias coisas que, por um ponto de vista de uma pessoa que não tem vínculo comigo, acaba abrindo os meus olhos muito, assim, para várias coisas que me ajudam, inclusive, na profissão, né? Exato, E a exato. psicologia serve muito não só para
né? No caso aí, para ter uma profissão, mas para se conhecer. E eu costumo falar muito para os alunos: façam aula de música, não para conhecer a música, façam para se conhecer também, né? Porque você vai conhecer a Exato. música, sim, mas através dessa atividade você vai se conhecer muito melhor também. Por exemplo, a questão da pessoa que é muito tímida, começa a tocar e aí perde a timidez. Acontece muito isso. Acontece. E aí Acontece ela muito. vai se percebendo, né? Não precisa ninguém falar nada. A própria É música bem isso. já faz o papel de vamos quebrar essa barreira aí, né? Então, Sim. uma coisa que eu estava querendo perguntar, esqueci, o que eu ia perguntar? Bom, segue, você estava respondendo, eu te cortei, foi mal aí. Ah, já lembrei o que eu ia perguntar. Você falou do seu avô sanfoneiro, né? E você também Aham. aprendeu a tocar sanfona. Eu tenho por mim o Dominguinhos como um dos maiores músicos do universo de todos os tempos, né? Vocês são Poxa. assim também na sua família, seu avô, você? Então, eu sim, meu avô não, porque meu avô ele é bem religioso, né? Minha família toda é evangélica, eu também sou, mas assim, eles são bem religiosos e tal. Então, eu acho que meu avô já chegou a escutar, sabe? Com certeza, pô, não tem como. Acho que ninguém, acho que todo mundo ali já escutou Dominguinhos um dia, né? Pelo menos de longe, assim. Porque, enfim, o cara é gênio, né? Eu também, eu considero Dominguinhos, poxa, amo, ouço demais, adoro. Estudo muito ele, assim, porque eu acho sensacional. A musicalidade que existe, né? Que existia dentro dele é surreal, assim. É, Demais. enfim, é demais. E então meu avô nunca chegou assim, ou deve ter ouvido, mas não sei se ele tem algum, sabe? Se ele escuta até. Eu acho que não. E aí eu digo, tipo, aí que entra, depois na faculdade, fazendo psicologia, que eu comecei a quebrar uns tabus, principalmente religiosos, sabe? Porque, querendo ou não, falando disso também, que é um tema importante, existe essa barreira de que cristão não pode ser músico, né? Não pode tocar. Existe muito isso. Né? Não sei se você já passou por isso, mas enfim, até hoje tem gente que fala, mas espera aí, você está tocando da música e sabe? Poxa, eu acho, enfim, uma besteira gigantesca, assim, pô, é minha profissão, né? Eu acho que todas as questões que são relacionadas à fé das pessoas devem ser respeitadas, né? Você viu essa questão do seu avô, né? Ele teve uma postura que você chamou de religiosa, e isso fez com que a admiração dele pelo Dominguinhos fosse diferente do que a nossa, por exemplo, que admira mais ele. Sim, Mas isso é uma questão de respeitar a opção e o gosto de cada um, assim como a fé, o claro, time de futebol, a orientação sexual, a política, né? São assuntos que acabam gerando uma certa polêmica porque invadem um espaço que é exclusivo da pessoa, que é individual, né? sim. Então, eu acho que, É por muito exemplo, subjetivo, né? eu já tive fases de minha vida onde eu tocava numa banda que falava do diabo lá, Merciful Fate cover, entendeu? E depois eu tive fases que eu só tocava na igreja. E depois eu tive fases mistas, assim. E hoje eu tô numa fase de voltar para a igreja, de restaurar um pouco essa paixão que eu tive pela música gospel durante alguns anos da vida, e que foi um momento da vida que me ajudou bastante a crescer como pessoa, como ser humano, como espírito em si, enfim. São coisas muito que diz respeito ao testemunho individual, a história de cada um, a forma como que cada um se relaciona com o seu Deus. Então, isso é uma questão que eu acho que envolve o que eu chamo de respeito mútuo, né? A gente olhar para os outros como seres diferentes, que acreditam às vezes de forma diferente, que se relacionam com Deus de maneiras diferentes, e exige, esse respeito é exigido, acho que no meu ponto de vista, para todos, não só para os cristãos, para que, Sim, para que não haja nenhum tipo de invasão de um espaço que pertence apenas a mim. A minha vida pessoal é minha, né? Quer dizer, então, exato, exato. não sei se você está entendendo, não é uma Sim, questão, total. não é uma questão E eu egoísta, concordo plenamente com você. mas eu, assim, Plenamente. eu tô num ponto onde, como eu já passei pelas duas ou três situações que eu citei, né? De estar do lado lá, de fazer o heavy metal dos infernos, de estar só na igreja, de estar misto e agora querendo voltar um pouco mais pro lado do gospel, não tenho preconceito com ninguém, porque eu acho que tudo é uma questão de como você vai se achegar aos céus depois que você for embora daqui, né? Porque o Sim, objetivo da religião é se reconectar
com aquilo que você acredita que é o seu poder superior, seja ele qual for, né? Então, acho que é Sim, legal. E a música é uma ferramenta para isso, tanto quanto para não fazer isso. O Mozart, por exemplo, é um dos exemplos. O Mozart compunha para a igreja, mas ele tomava uma garrafa de sei lá o quê, né? Ficava loucão. E ia compor as músicas, as missas lá para a igreja. Então, ele é um exemplo daquilo que pode acontecer quando não existe preconceito, né? Porque ninguém sabia que ele era loucão. E ele, mesmo sendo loucão, conseguia fazer essas missas, né? Então, assim, você percebe que se é para acontecer alguma coisa que seja na área da música divina ou não, vai acontecer. vai acontecer, exatamente. Exato, exato. Hoje eu Eu tenho, também penso assim. hoje eu tenho um projeto, estou pegando aqui eu vou mostrar aqui, eu tenho um projeto de músicas gospel, tem 125 músicas que eu escolhi aqui, estou estudando uma por uma, fazendo estudos bíblicos baseado na letra, estou estudando as cifras, os acordes, fazendo arranjo e tal. Eu estou nessa pegada. Mas isso não significa que eu vou ficar fazendo isso o resto da vida, mas é o que eu encontrei para agora, é o que Deus tem para mim agora. Então, de repente pode mudar o caminho, eu posso ficar nisso para sempre, não sei, porque o futuro não pertence a mim, né? Então, Exato. eu acho que chega nesse ponto que toda essa polêmica nada mais é do que um simples fato. Falta de respeito de quem tem preconceito, né? Então, você usou a palavra preconceito, eu usei a palavra falta de respeito. Mas é a mesma coisa, né? Quem tem preconceito não respeita o outro. É basicamente isso, né? É tipo isso mesmo. Enfim, eu compartilho da mesma ideia que vocês, sabe? Totalmente. Não, e tem outra E coisa, né? Eu trabalho em escola, né? A escola é um espaço laico. Então, esse tipo de é, assunto, a gente nem entra nesse mérito de discutir esse tipo de assunto exato, numa sala de aula, porque isso gera uma coisa terrível. Porque aí você tem as religiões de matriz africana, você tem os muçulmanos, você tem os cristãos, você tem os ateus, você tem os satanistas, você tem todo mundo ali naquele contexto, e você não exato. pode levantar uma bandeira. Uma bandeira, Não tem exato. como, né? Aí que eu digo para eles? Falo, olha, aqui é uma escola de música, aqui a gente vai fazer qualquer tipo de música. Se a sua religião não permite você cantar essa música, então essa escola não é para você, que aqui é um espaço laico, Exato, exato. Perfeito. É basicamente isso, né? né? E Então, eu acho que o Estado deveria ser laico, né? O presidente pois atual aí, é, ele faz uma associação do cristianismo com a campanha dele de uma maneira completamente exagerada, no meu ponto de vista. Apesar de eu sim, ser cristão, eu acho que não deveria ter associação de religião com política, jamais. pois é. Enfim, é. E a Isso aí. música, e a música como profissão também tem que ficar fora disso, né? E aí é o que você estava dizendo, né? Exato, exato. É bem isso. E, enfim, então, eu acho que justamente por essa questão do meu avô não. Você usou a palavra correta, né? Por ele pensar, enfim, se dedicar totalmente à música cristã, ele talvez admire menos o Dominguinhos do que eu, né? Acho que você acabou resumindo, e é bem isso, assim. E, poxa, mas realmente, assim, Dominguinhos, para mim, é sensacional. E depois, quando você foi para a música popular, que eu queria entender assim, você, depois desses 4 anos aí, desse seu despertar dentro da faculdade de psicologia, você descobriu que você foi feita para ser musicista. O que aconteceu ali? Você foi começar aí que você foi para Tatuí? Como é que foi essa história assim? Como é que foi esse restart, vamos dizer? Tá. E aí é interessante, ô Rodrigo, porque foi basicamente assim. Eu comecei nessa época a tocar em casamentos, né? Ali, fazendo casamentos e tudo, tranquilo. E eu tinha um amigo, o Lucas, que ele toca cello, e ele falou assim para mim, Kevin, por que você não se inscreve lá em Tatuí, faz a provinha, pô, e entra lá, vai estudar. E aí, só que assim, Rodrigo, eu não sabia literalmente ler uma notinha de partitura. Isso eu já estava com 18 anos, sabe? Eu não sabia ler nenhuma uma nota, eu não sabia nada. Eu sabia já o que era cifra, dó maior, mas eu não, enfim, não tinha absolutamente é, nenhum conhecimento a mais do que isso. E aí eu fiquei com medo, eu falei, não, Lucas, eu não vou passar, porque eu sempre ouvi que Tatuí era difícil de entrar, e bababá, babá. Ele falou, não. Aí ele foi e se inscreveu.
Só que com detalhes, ele já estudava lá em Tatuí, só que ele toca cello, ele estudava música erudita. Ele era do erudito lá. E ele me inscreveu no piano erudito. Olha só que louco. E aí, beleza, ele falou, Kevin, eu te inscrevi lá, daqui uns dias você vai receber um e-mail para eles vão falar que música que você tem que tocar, né? Enfim, quais são as exigências e tudo mais. Aí, beleza, eu não fazia ideia. Quando eu recebi o e-mail, era uma peça a 3 vozes, uma inversão a 2 vozes de Bach. Difícil pra caramba, Rodrigo, difícil pra caramba. E eu não sabia ler uma nota. Então, assim, era partitura, várias partituras. Olha que eu li aquilo. Falei, meu, ferrou, né? Ferrou mesmo. Aí, o que eu fiz? Como eu não sabia ler, a prova era, sei lá, 15 dias depois, né? Não, eu não vou conseguir aprender a ler partitura em 15 dias Vou procurar um pianista para tocar para eu decorar, né? É isso? Então, foi quase isso. O que eu fiz? Nessa época, a internet já estava em evidência, coloquei para escutar, na verdade, abaixei a música e fiquei escutando e tirei a peça toda de ouvido. Tirei a peça e falei, bom... E eles perceberam que você não estava lendo? Não, então, aí, o que acontece? Não, aí que tá a grande questão, ó. Chega lá, eles pedem para você tocar decorado. Você não pode usar a partitura. Então, eu fui, toquei, tava nervosa pra caramba, mas toquei e saiu. Eles gostaram. Aí, a moça falou assim, beleza, agora, o segundo teste é uma leitura à primeira vista. Colocou lá, no piano. Eu falei, era uma outra música. Uma outra música. Sim, era uma outra música, enfim, e era uma leitura à primeira vista. Aí foi onde eu fui muito sincera com eles. Falei assim, olha, eu não sei ler nada. E eu decorei a peça, tirei de ouvido, decorei. Aí a bancada, né, todo mundo piano erudito, né, bem rigorosos, já abominou. Falou, como que uma menina dessa idade, porque para eles, 18 anos, você já é velho para música, sabe? Primeiro, diz assim, pelo menos lá para o piano erudito, você tem que começar a estudar com 8, para quando você tiver 21, você já está fazendo, tocando aí em recitais e tudo mais. Então, 18 anos, a pessoa não sabe ler, descarta, sabe? É assim, não serve mais para música. Você é velha, vai para o asilo. Exato. É tipo isso. E aí eles viraram e já vi que abominou. Falou, não, descarta, pode sair. Aí tinha uma professora na bancada, ela chama Miriam Braga, nossa, é uma excelente pianista, muito boa mesmo. E só que ela ficou intrigada com aquilo. Ela falou assim, gente, a gente não pode descartar uma pessoa que conseguiu tirar de ouvido uma peça que é super complicada, que é uma inversão a 2 vozes ainda, que embola muito o som, né? Ela falou, ela tocou. Ela tocou, então assim, a gente não pode simplesmente descartar porque ela não lê, né? Enfim, virou outra discussão, fui para casa e depois de uns dias eu vi que eu fui aprovada. Então, deve ter rolado lá algo que eles gostaram, né? Enfim, me aprovaram. E aí, eu entrei no piano erudito, eu tive que me matar para estudar, porque a galera lá é muito rígida, sabe? Não passa a mão na cabeça, igual... Quando a professora me viu e falou assim, você não sabe ler? Então, ela já me deu várias apostilas e falou assim, semana que vem você tem que chegar aqui lendo. Era assim, sabe? Não tinha... não, é assim. Porque lá eu vejo isso como uma coisa boa, porque eles querem formar bons músicos, né? Então, se você não tem essa gana de estudar pra caramba, dá vaga para outra pessoa. Eu acho que o pensamento é basicamente isso, sabe? Só um parênteses, né? Essa é uma discussão interessante, porque a Americana recentemente sofreu uma pequena alteração na política da Escola de Música Municipal, com a mudança do coordenador. Antes era o Walter C. Hulkin, o coordenador, tinha uma visão mais, não vou dizer assim, mais humana, eu diria, era quase que a escola servia um pouco mais como uma fonte de lazer ali, de bem-estar, de saúde, não era uma escola que visava a questão da performance, mas sim como uma coisa mais social, um projeto social que incluísse todo mundo, como dar oportunidade para qualquer pessoa que quiser estudar música. Antes era assim. E aí, recentemente, houve a mudança
do coordenador, entrou o Alexandre Cruz, que é professor de violino lá na escola, e vem também já de uma experiência em Campinas, na Orquestra de Campinas, e assumiu a coordenação. O Ruquinho subiu de cargo, ele passou a ser supervisor lá, diretor de cultura, e o Alexandre assumiu a coordenação. Com a vinda do Alexandre, né, o Ruquinho deu essa liberdade para ele, houve uma alteração no foco ali. E aí essa rigidez agora está presente também na escola de música de Americana. Olha! Mudou muito, por exemplo, o aluno que reprovava antes podia repetir, agora se ele reprovar ele perde a vaga. Não tem mais conversa, assim. E eu achei interessante porque isso produz uma seriedade e uma valorização da escola, porque não que antes não era sério, a gente somos a mesma equipe ali, né? Mas eu percebi que por parte dos alunos mudou muito o jeito que eles encaram o curso por saber que a gente é um pouco mais rígido. E eles acabam saindo daqui, né, daqui eu falo da Se escola. dedicando É mais, daqui né? porque eu tô dando aula daqui, né, online, mas assim, Ah, entendi. mas no fundo, apertou o cerco e melhorou a qualidade dos alunos que vão formar. Reduziu, evidentemente, o número de alunos, porque aqueles que não estão afim vazam, né? Exato, exato. Aqueles que não aguenta a pressão já espana, né? Mas é só trazer esse parênteses. Uma das partes que nos influenciou foi a própria escola de Tatuí, que você está comentando como funciona, né? E o Alexandre tomou um pouco como base como eles se comportam lá. Além dessa escola, a Escola de Música de São Paulo, a EMESP, também é uma escola que, Poxa. inclusive, o Alexandre estudou lá, né? Ele foi aluno, então ele pôde vivenciar como aluno como as coisas funcionavam de uma maneira que até é muito eficiente ali em São Paulo, né? Então, essas duas foram as maiores referências para que a Americana também adotasse essa postura um pouco mais rígida na escola. Que legal, Mas legal. segue a Então, história. Você estava lá, você entrou no erudito, teve que estudar que nem doido. E aí? Eu estou sempre interrompendo você aqui, foi mal. não, é que é interessante, pô. Mas foi isso. E aí eu estudei por 3 anos, pelo dito. Tava, enfim, tive que ralar bastante, né? Porque realmente era uma realidade que estava muito distante de mim. Foi uma experiência ótima. Só que, assim, no meio, eu vi que, enfim, que não era realmente o que eu queria, né? Porque eu saía lá, no mesmo prédio que acontece as aulas de piano erudito, né? Quando você desce, aí ele vai pro pátio, aí tem a galera do MPB Jazz, que aí tá fazendo som, sabe? No intervalo, a galera tira a guitarra da bag, o baixo acústico, e pega pra trompete, e é um negócio, eu falei, caramba, né? Eu queria isso, sabe? Essa liberdade, porque no erudito é muito, né? Tem um lugar exato, você Vou pode falar a sair. verdade, é muito chato. Desculpa eu, pessoal do erudito, desculpa aí, sou metaleiro. Né, são visões diferentes, né? Com todo respeito, né? É chato para Sim, mim. sim, Para muita claro, gente é claro. maravilhoso, né? Eu tô Sim, brincando aqui, dando risada para brincando. entreter os nossos ouvintes aí. Mas é bem isso. E aí eu saí, eu via a galera lá quebrando tudo, sabe? Tocando, cantando. Eu falei, meu, eu quero isso, né? E aí, na época, não dava para mim simplesmente imigrar, sabe? Mudar de curso. Eu precisei trancar a matrícula do erudito, prestar no popular e entrar. E, enfim, fiz a provinha, passou, e aí eu comecei a estudar. E, puxa, foi na onde, ali que, sabe? Me encontrei. Eu falei, nossa, é isso, assim, sabe? Passou facinho, né? Porque leitura já estava lendo bem pra caramba, já tocava, então meio que foi fácil, assim. Enfim, e aí, Rodrigo, a partir de então, foi ali que eu comecei a ter contato mesmo. Que ano foi É isso? muito 2016. Faz pouco tempo, 2016. pô. Então, quer dizer, Faz. de 2016 para cá, toda essa parafernália de tocar lá com o Jazz Aldina, de sair fritando tudo aí, é só nesse tempo? É só esse tempo, é muito Oh, recente. caramba, cara. É, Foi muito é muito rápido. recente. A sua Foi, não, evolução, você deve essa evolução a quê? A seu empenho ou também a qualidade da escola, as duas coisas? não, as duas coisas, só que eu estudava pra caramba.
Ó, Rodrigo, eu sempre trabalhei muito, assim, eu dei aula. Nessa época, eu já não estava mais trabalhando com meu irmão lá, vendendo instrumento. Eu já não Sim. estava mais. Nessa época, eu já estava vivendo só da música, dando aula e tudo mais. Então, eu dava aula pra caramba. Essa vida louca de professor particular, enfim, você sabe como que é. Para conseguir viver, tem que, enfim, dar muita aula. Eu já dava aula pra caramba. E mesmo assim, Rodrigo, eu tinha uma carga horária de 8 a 9 horas por dia de estudo. Todos os dias. Tinha domingo, não tinha feriado, não tinha nada. E assim, eu falo isso, né? Não com, estudava. Não, porque era um negócio que eu gostava, sabe? Não tinha nenhum esforço, não fazia. Não, eu tinha eu tinha um caminho, eu sabia o que eu precisava estudar, sempre fazia ali semanalmente. Essa semana eu vou estudar isso, isso, isso. E todo dia eu estudava no mínimo 7 horas, mas era de 7 a 9 horas por dia, de 7 a 9 horas, todos os dias ali. E assim, estudando, sabe? Por isso que eu falo, hoje em dia a galera às vezes vê tocando e fala, né? Poxa, menina tem talento. Eu fico feliz, eu vejo que a pessoa está querendo me elogiar, que eu também reconheço que eu tenho talento, né? Dom, sei lá, pode chamar de qualquer coisa. Só que assim, se eu não tivesse ralado, entendeu? Esse talento tava, sei lá, adormecido aqui, sei lá, ou não sei. Mas assim, foi com muito esforço, sabe? Enfim, estudando pra caramba que você começa a enxergar a música além do que sabe? Você começa a, enfim, mas então foi esse misto aí. A escola é muito boa, porque, enfim, eles que me deram toda a. Sabe, lá eu estudei com o Beto Correia, não sei se você conhece. Esse nome de lá eu não conheço, não. O Beto, poxa, o Beto ele é piano popular também. Ele tem um trio, ele é sanfoneiro também, então ele tem um trio de pé de serra, assim, toca muito sanfona. Então ele tem bastante essa raiz hermeto, tipo hermeto, aliás, o hermeto Pascoal lá em Tatuí a base, assim, né? Tudo, a escola é regida, pelo menos, claro, a popular MPB Jazz, né? Então a escola é regida por esse pensamento do hermeto. Então, tive muita Da influência música dele. universal que vai suceder a música contemporânea, né? É, Que seria o sim, próximo movimento na história da música, seria a música universal, né? exato, exato, exato. É E assim, basicamente dos isso. nomes que eu conheço, você falou Correia. Beto Corrêa, que foi seu professor. Dos nomes que eu conheço lá, que eu acho que podem ter dado aula para você, talvez o André Marques, que era da Vintena, não Sim, sei se ele ainda trabalha na escola. Ele eu trabalha. tive aula com ele. Então, eu acho que agora ele saiu. Acho que ele está em Sim, São Paulo. Ele abriu uma escola dele lá. sim. Chama, acho que Centro de Música Universal, alguma coisa assim. Que é Que é pianista da banda do Hermeto, né? O André, para quem não conhece, exato. um regente, arranjador da Vintena brasileira. E, cara, eu olho para ele, eu fui ver a Vintena duas vezes, uma vez em São Paulo, com a participação do Hermeto, tocando junto com a Vintena, na Vila Mariana, no Sesc que tem lá. E depois eu vi no Teatro de Piracicaba também, a Vintena, aí o Hermeto não tava, mas estava a Vintena toda lá, o mesmo repertório ali quase. Fui ver também, fiquei impressionado. E toda vez que eu vejo o André, fisicamente eu vejo o Frank Zappa, assim, tipo, até o jeito de reger dele parece o Frank Zappa, né? Que era também Que um grande louco. regente, um grande inovador da música nos anos 70, ali principalmente. O Frank Zappa, que foi quem deu voz ao Steve Vai, que também é um inovador da guitarra, enfim. Tudo tá meio entrelaçado ali. Mas, no fim, conheço alguns americanenses que estudaram com o André Marques, o próprio Denis Talasso, né, que é um grande pianista, produtor musical Sim. de americano, faz casamentos e tal, tá se destacando na área dos casamentos, foi um dos alunos do André, né? Tem um outro pianista que estudou lá, é, o Matheus Pavan, que eu acho que fez aula lá, não sei se Sei. estudou lá também, então, assim, são pessoas que eu conheço que estudaram, passaram por lá. Mas, enfim, esse Beto Lopes, o André Marques, e fora as outras matérias que você fez, certamente tinha como uma base, se foi o Hermeto, né, uma coisa completamente inexplicável, porque, meu, eu peguei uma música lá, chama Haja Coração, que a própria Vintena gravou, e eu fui na minha aula de harmonia lá
na escola de música de americana, eu fui fazer a análise dessa música na lousa para as pessoas entenderem da onde estavam vindo aquela sequência de acordes, né? E aí eu me perdi na análise. Eu falei, mas caramba, da onde o cara tirou isso aqui? Né, você começa a ver que, Sim, é uma ele vai. loucura. Tipo, a inversão daquele M6, que não sei o quê, porque o baixo ele favoreceu a linha do baixo, e não sei o quê, por isso que esse acorde tá aqui. Então, assim, é uma loucura, né? E eu acho que essa visão, para quem vai para Tatuí, é uma visão muito natural, acaba acontecendo assim, tipo, você olha a sequência de acordes e você fala, isso aí eu já estudei. Porque se você estudou as coisas que o Fica Hermeto natural, exato. se você já estudou as coisas que o Hermeto compôs, então tudo fica muito mais simples, né? Mas Sim. do ponto de vista de quem não teve essa experiência de ouvir ou de estudar as coisas do Hermeto, ou do próprio Tom Jobim, que já é complexo, não é tão simples, né? Chega, e acho que é o que justifica a criação do seu curso, né? Você querer compartilhar um Sim, pouco dessa complexidade da música que te encantou, de certa forma, né? exato, exato. E, Rodrigo, fazendo só um paralelo aqui, que eu gosto muito de falar disso, que exemplo assim, o Hermeto Pascoal, quando a gente vai analisar as músicas dele, claro que tem, assim, tem bastante música que é bem, a forma, assim, é bem fechadinha, quadrada, uma harmonia mais simples, assim. Só que essas músicas mais complexas dele, que tem essa harmonia, que você começa a analisar e você fala, caramba, de onde que vem isso? É devido à forma que ele pensa, né? Porque assim, ele não pensa, quando ele vai harmonizar, primeiro que eu já ouvi da boca dele que ele não pensa em nada, ele só faz, né? Ele não fica pensando, isso aqui é um sub, não, ele faz, né? Ele sai, é muito natural para ele. Só que o pensamento dele é isso que eu acho muito interessante e é isso que eu tento passar no meu curso, em uma das matérias, né? Enfim, tem várias lá, mas em uma delas tem isso que chama a harmonização através da melodia. Então, assim, ele não vai. Quando ele vai harmonizar uma música, colocar harmonia ali, ele não pensa em 4, 5, aqui eu vou pôr. Né? Ele não pensa nada disso. Para ele, a nota da melodia, exemplo, é uma nota lá. Sei lá, a melodia ali tocou a nota lá. O pensamento dele é o seguinte: qual acorde que na sua formação tem a nota lá? Sabe? E aí, olha Um só, monte, né? exato! Aí, abre, entendeu? Pode ser um Lá maior, pode ser um Mi sus, pode ser um Fá sustenido menor, pode ser um Dó 6, pode ser a sétima do B7. Exato, exato, entendeu? Pode ser literalmente qualquer coisa, sabe? E o pensamento dele é esse. Então ele começa a tocar, a compor, pensando nisso, sabe? E aí, se você pegar para analisar depois, dá um trabalhão danado. Você tá de olho na melodia também, né? Exato. Se você for pegar só a harmonia, você vai ver que vai chegar uma hora, sabe? Que você fala, eu falo, sabe como é que eu explico? Às vezes a gente vai analisar Djavan, as coisas lá, e não dá certo as análises, né? Você fica meio perdido, né? Sabe o que eu falo? Eu falo assim, olha, tem como racionalizar a loucura? Vamos pensar assim, tem como você explicar por que uma pessoa fez uma loucura? Tem como. Mas quando o cara tá louco, ele tá consciente do que ele tá fazendo? Porque ele tá louco, né? Que ele quer tomar duas garrafas de pinga e compor a música. Ele não vai pensar em nada, ele vai estar muito bêbado, vai estar completamente fora de si, mas ele vai estar conseguindo fazer alguma coisa, né? Exato, tem como depois exato. que ele ficar sóbrio, racionalizar e tentar entender o que ele fez? Tem como. Só que não vai ser a mesma coisa que beber 2 garrafas de pinga. Então, calma, você não precisa beber 2 garrafas de pinga para entender o que é ficar bêbado de 2 garrafas de pinga. Fica calmo, não beba, não beba. Eu dou esse exemplo, assim eles entendem. Eu falo, calma, não é tudo que a gente vai saber. Na análise, ela é só uma forma de racionalizar um pouco a cabeça do compositor, tentar entender mais ou menos como ele pensa. Mas a partir do momento que você não ouviu da boca do compositor porque ele pôs aquele acorde ali, não tem como você dizer que ele está ali por causa daquilo que você imaginou. A não ser que isso saia da boca do compositor. Porque pode ser que ele tenha tomado 2 garrafas de pinga. Então, para de querer racionalizar tudo. Porque às vezes você não pensou em nada, né? Racionaliza uma parte e a outra parte você pensa dessa forma. Olha, não dá para saber se o cara viajou ali. Ou sei lá, não tô falando da pinga, mas ele sentiu ali a presença do Espírito Santo, que seja.
né? Ele Sim, pensou ali, ele viajou ali, ele sentiu a presença de Deus ali, ele colocou aquele acorde ali porque ele sentiu que tinha que ter. Não tem nada a ver exato. com tipo, trítono que resolve ali, entendeu? Não tem. É, Não tem isso aí. às vezes só quis colocar, né? Então, aí, e sempre vai ter essas questões, né? Lá em Tatuí, como é tratado essa questão do tipo, esse acorde eu não sei e nunca mais vou poder perguntar pro compositor porque ele morreu, e aí? Então, Rodrigo, lá eles acham, faz, até achar uma explicação. É louco, mas tem essa Sem música tomar 2 garrafas de pinga. sem tomar. Mas olha só, que interessante. Olha só, é engraçado porque assim, aí começa enfim, a fuçar tanto, né? A buscar tanto uma explicação que acaba assim, numa sala de aula, né? Quando está tendo aula de harmonia, é uma sala de aula, enfim, com bastante aluno. Então, como os alunos que estão lá dentro também, tá todo mundo estudando, não, então vai surgindo várias opiniões. Então, quando chega numa situação dessa, que é uma coisa que é meio sem O explicação, próprio professor como está na é... dúvida, né? Às vezes. Exato, acontece muito, pô, é normal, né? O professor não é obrigado a saber de tudo, de todos os universos, de todo, né? Enfim, não tem vida hábil para isso, não tem vida útil para isso, né? Mas começa a procurar tanto, a fuçar tanto, que começa a aparecer várias explicações para o mesmo tema, sabe? Começa a surgir, não, pode ser isso, mas também pode ser isso, mas também pode ser isso, né? E pode ser que o E cara tenha aí, tomado 2 garrafas de pinga. pode ser que Se eu pode ser o tivesse mais na sala, provável, se eu tivesse lá na sala, eu ia falar essa hipótese. que sempre é o mais provável, né? Que é o mais provável. Ainda mais no Brasil, que a pinga é popular pra caramba, né? E barato. Exato, Mas exato. assim, Kevin, você acabou montando um curso online baseado nessa experiência que você teve de Tatuí, pela paixão que você tem pelo jazz, pelo MPB e tal. O que você está fazendo hoje? Explica os trabalhos artísticos e comerciais. Faz um tipo merchan, um portfólio seu. O que você está fazendo hoje e o que vem aí para o futuro, agora com a pandemia? O que mudou? Como é que você está projetando o seu futuro para continuar alavancando aí novos desafios aí sobre tudo isso que você já contou que você está fazendo? Tá, maravilha. Bom, atualmente, né, eu estou totalmente dedicada ao curso online. E aí, enfim, o curso, embora ele esteja todo na plataforma, em uma plataforma, mas eu, mesmo depois que o aluno compra o curso, eu continuo dando todo o suporte para ele, né? Enfim, dou aula particular, faço reunião em grupo, né? Então, eu vou dando esse suporte. E isso acaba, enfim, atualmente virou tudo, tudo que eu faço, porque dá, enfim, dá bastante trampo, assim, né? Demanda E um só que é tempo, uma. né? Sim, pô, pra caramba. Mas é uma coisa que eu tenho gostado muito, porque, enfim, eu acho que daqui para frente, Rodrigo, vai ser isso, né? Eu acho que essa questão de internet, essa aproximação aqui via internet, eu acho que daqui para frente vai ser só isso, né? Eu acho que isso aconteceu por conta da pandemia, mas eu acho difícil voltar, né? Assim, voltar do zero, como era antes. Eu acho que daqui para frente, mesmo depois que acabar essa pandemia, eu acho que vai ser disso para frente, né? E a respeito de Enfim, quem, por exemplo, você produziu esse curso online, já está vendendo ele há bastante tempo e tal. E na mesma época, eu me lembro que eu mandei um zap para você para pedir sugestões, que eu estava começando a projetar um curso que tem até uma outra via, não deixa de ser um mesmo setor, porque eu estava falando de música, mas era uma outra via que não era de harmonia e tal. E eu fiquei bem empolgado no primeiro momento, com a empolgação que você se colocou, né? E outros colegas também vinham fazendo cursos online de forma espetacular. Eu comecei a me inspirar muito no que eu vi que você fez, e outras pessoas, colegas, também fizeram. Só que na hora que eu comecei a produzir o material, a parte escrita eu já produzi tudo. E quando eu comecei a estudar a plataforma e comecei a ver o quanto isso ia demandar de tempo nas filmagens, na dedicação, de como produzir material em PDF, e-book, tudo isso, eu comecei a perceber o seguinte, que isso não era para mim, como você percebeu lá na psicologia. Por quê?
Sim, justamente porque ia demandar um tempo que eu não tenho. Né? Eu tenho uma criança pequena em casa, que está 24 horas com a gente, que não está indo na escola, eu tenho 2 empregos de professor em prefeituras, né, americana, em Hortolândia, isso já demanda um tempão, são aí, se somar tudo, dá mais de 43 horas aí semanais, trabalhando, então, se eu tivesse que assumir uma caramba. empreitada dessa, eu ia ficar doente de tanto trabalhar, né, precisava, tipo, ter um momento para Sim, descansar. E aí eu acabei estacionando, não desisti disso, obviamente, mas acabei estacionando para entender como tudo isso poderia funcionar num futuro. Dito isso, a pergunta que eu te faço é: a experiência que você teve durante esse tempo de vendas com o seu curso online te projeta para um futuro para pensar em viver só disso? Você acha que o futuro é esse? Além, claro, dos seus trabalhos como artista? sim. Bom, Rodrigo, eu acho que sim. Sim. Inclusive, assim, atualmente até eu estou vivendo disso, sabe? Então, é, é aquilo que você falou, dá trabalho pra caramba, né? Quem vê, quem assiste, enfim, acha que é só aparecer ali na Ligar o internet, celular, fazer assim e acabou, né? exato, Ah, tô exato, né? filmando aqui, beleza, né? Exato. E, meu, quem assiste às vezes um vídeo, eu até brinco, né? Um vídeo de 30 segundos, não sabe que demorou, sei lá, quase uma hora para entre cenário, entre arrumar tudo. Fora a Às semana vezes inteira passa pensando no que pode dar mais no engajamento, né? exato, exato. Se fosse uma, meu, é muito trabalho. Então, assim, para mim conseguir lidar com tudo isso, demorou um tempo para mim pegar o embalo da coisa, sabe? Demorou. Mas hoje, enfim, é tudo muito organizado para que a gente consiga, sabe? Fazer isso, porque senão não consegue. E eu também não faço sozinha, né? Eu faço com o meu noivo, que faz toda essa parte de edição, porque sozinha realmente não tem jeito, Foi sabe? nesse Sozinha. ponto, foi nesse ponto que sobrecarregou para mim, porque eu ia ter que eu me filmar, obviamente que minha esposa poderia contribuir em alguma coisa, porque ela está aqui, então ela consegue estar presente em algum momento aqui para ajudar, mas nem todo tempo ela poderia fazer Sim. isso, porque a gente tem a criança. Mas enfim, Exato. chegou num ponto que eu percebi, por conta de tudo isso que você está falando, do trabalho que dá, que eu precisava esperar um pouco para sentir, para ver se isso não poderia ser uma terceira via, né? Porque, como eu disse, é, a minha vida foi construída dentro dos concursos públicos, né? Que na época que eu me formei na faculdade foi o que apareceu e eu acabei tendo a felicidade de conseguir conquistar as vagas, né? De ir bem na prova Sim. do concurso e conquistar as vagas. Mas penso muito ainda em voltar com esse projeto, ter isso como uma terceira via e ter esse produto online, porque ele vai para o mundo inteiro. Inclusive, gostaria de fazer, quando for fazer, em português e em inglês. Fazer Que show. para vender para o mundo inteiro, né? Eu acho que é uma coisa que vale a pena já pensar nisso. Claro, já Porque a língua inglesa ela permite isso, né? Ela é compreendida por sim. quase praticamente todos os países, né? Então, acho que num determinado momento vai acontecer, acredito que não nesse ano, nem no ano que vem, porque é um produto que envolve uma quantidade de vídeos que eu acho que vai demorar um tempão para eu terminar. E sobre a sua carreira artística, como é que você tá? O que você tá fazendo? Você vai lançar um disco solo de composição? Como é que é isso aí? Então, ô Rodrigo, enfim, só, só, só complementando para me responder essa outra pergunta, a gente fez isso como para encarar a nova cena aí, né? A nova cena, enfim, de um músico independente nessa pandemia, né? Então a gente fez isso para encarar essa cena. Só que, enfim, a gente tem a probabilidade, a chance, né, de voltar para os navios assim que a pandemia acabar. Então, é meio que uma coisa que já está engatilhada também. Assim que os navios voltarem, alguns já voltaram, enfim, mas não é em todo mundo, né? E os que voltaram está com bastante restrição, né? Conta porque a pandemia está aí ainda. Mas aí você monta o teu Então, piano, põe a máscara e toca, meu. Então, olha só, por incrível que pareça, ó, no navio é complicado porque, assim, ó, lá dentro não tem ar de verdade, né? É tudo ar-condicionado, porque não pode ter janela, né? Senão o navio afunda, né? Então, como é sistema de tubulação, se uma pessoa espirra e tá com um exemplo, com tal do corona, meu, isso vai
na tubulação e pega todo mundo e tá todo mundo morto, sabe? É basicamente assim. Então, tá muito restrito ainda, sabe? Essa questão. Mas é uma coisa que está nos nossos planos ainda. E como artista, eu já tenho assim, bastante composições instrumentais, né? A gente estou trabalhando nos arranjos dela aí. E... Tem algum heavy metal, assim, no meio do repertório? Você curte umas coisas pesadas? Poxa, Ou é não só tem, jazz e Rodrigo. MPB, assim? Poxa, é mais essa música, é mais uma música instrumental, só que eu não considero, Rodrigo, porque, vamos falar um pouco disso, quando a gente fala de jazz, o pessoal lembra daquele tercinado, né? Pá, 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 aquela coisa. O pessoal pensa nisso em jazz, né? E assim, hoje em dia, né, o jazz não é mais o ritmo, né? O ritmo jazz. O jazz é o conceito da música que é livre, né? O conceito da música que é totalmente improvisada, né? Essa questão. Então, assim, exemplo, não tem um heavy metal, infelizmente, mas não é esse jazz tradicional, sabe? É um jazz contemporâneo que envolve tudo, né? Envolve essa música universal, assim, né? Parece que é clichê, mas envolve essa questão, porque assim, eu tenho muita influência da música gospel, eu tenho muita influência do forró, que eu gosto muito, assim, sabe? Dominguinhos, eu gosto mesmo, estudo pra caramba ele. Também tenho muita influência da música erudita, porque eu estudei muito. E quando você toca música erudita, né? Quando você vê, sei lá, Paganini, por exemplo, meu, aquilo é heavy metal, é ou não é? Pra caramba! Pô, Performático pra caramba. exato. Se faz aquilo na guita, meu, é rock and roll puro, né? Tipo assim, é um Sim, sim. negócio. E o que você ouve, assim, na sua casa? Assim, quando você tá na sua hora de lazer, você quer ouvir uma música aqui. Músico não tem hora de lazer. Quando vai ouvir, já vai estudando, né? Mas assim, mas quando você fala assim, vou ouvir um negócio, você gosta de ouvir o quê, assim? Olha, eu gosto de ouvir. Eu escuto muito trio de piano, bateria e baixo, sabe? Mesmo assim, em hobby mesmo, eu gosto de ouvir muito. Só que eu escuto essas coisas mais modernas, assim, sabe? Que tá rolando agora. Tigran Ramazian, não sei se você já ouviu. Não conheço, vou precisar pesquisar. Cara, nossa, Rodrigo, pesquisa. O cara, eu não sei, ele deve ser do Oriente Médio, não sei, mas é um pianista, assim, que tem muito essa língua, essa rítmica doida dentro dele, essa coisa de 5 É, contra 11, contra tacatica, tá. E só que assim, é muito bonito, sabe? Não é aquela coisa forçada, é muito bonito. E eu gosto muito dessa onda, assim, sabe? Desses compassos ímpares, eu gosto bastante. então você conhece a banda King Crimson? Sim, pô. Não, é que Caramba. recentemente eu tenho contato mais com esse repertório. E ontem mesmo eu tava baixando algumas coisas aqui, eu faço parte do grupo do King Crimson lá, o pessoal posta as coisas da banda e eu recebo as atualizações no Facebook. E aí o cara postou lá, King Crimson Jazz Trio. É tipo um trio que faz um tributo ao King Crimson com piano, baixo e batera. Você falou que Olha você que ouve louco. trio, então de repente dá uma buscada aí. Eu vou escutar, pô. King Crimson Jazz Trio. Tem o volume 1, volume 2, são 2 álbuns. É bem legal. É legal você ouvir a original e depois ouvir a versão do jazz, né? Sim, do Então jazz, é para bem fazer bacana. sentido, né? Bem legal essa Legal, daí. Rodrigo. E tem um outro trio que eu gosto muito de ouvir, assim, que é o Niacin. Você já ouviu falar? Não. O Como? Niacin, na verdade, é um trio meio virtuose. O baterista é o Dennis Chambers, que é um baterista Tá, que tocou conheço. com Carlos Santana, né? É um baterista muito conhecido no jazz lá nos Estados Unidos, patrocinado da Peer e tal, da Zildjian. E o baixista é o Billy Sheehan, que é o baixista do Mr. Big, né? Que é um baixista virtuose, que toca com baixo com distorção, assim, um som bem médio do baixo. E o tecladista e pianista é o John Novello. Então esses três, eles têm um trio e eles fazem várias músicas clássicas do jazz, assim, com batera, baixo e órgão. Ele usa mais o Hammond. Mas Que louco. tem um Rhodes também. Ali usa os dois, assim, tem um monte de teclado. E aí tem vários discos, disco ao vivo, é bem legal. Eu comprei o CD faz bastante tempo, mas você falou de trio, lembrei, assim, queria perguntar se você conhecia, porque é
É um trio que eu sempre ouço e admiro. Poxa, Assim. eu vou escutar isso aí. Eu não conhecia esse, não. Eu vou ouvir. E eu quero ouvir esse que você me falou aí. Como é que é o nome? Tigran Ramazian. É um pianista? É o pianista, assim. Tem Sim. um monte de coisa dele na internet, mas os álbuns de trio dele, meu, poxa, é sensacional, assim. O seu maior ídolo do jazz, você tem assim, uma pessoa que você gosta mais? Caramba, Rodrigo, é puxado, é difícil, Bom, para hein? mim sempre foi o Chick Corea, né? Que quando ele Sim, faleceu, pô. esses dias aí, ele faleceu aí faz menos de um ano, talvez. Um ano atrás ele É, faleceu. Foi recente, esse ano aí, ano foi, passado. foi esse ano, né? Então foi uma coisa triste, né? Porque, puxa vida, uma discografia assim espetacular. Só os melhores Espetacular. músicos, todos tocaram com ele, né? Stanley Clarke, Aldi Meola, Dave Weckl, né? John Nossa. Patitucci, olha os caras, né? É, Tipo, é só, não é né? brincadeira, não, não Então o é? Chick Corea é sensacional, né? Assim, não tenho o que falar. Para mim sempre foi ele. Então, Com sim, sim. qual que é uma referência que você tem do jazz assim hoje? Poxa, é que é muito difícil, Rodrigo, para mim escolher assim, porque eu também, igual, eu Ticoria para mim é referência, mas também na mesma na mesma época que ele, né, tinha também o Hancock, que para mim também, poxa, é sensacional. Tinha o também o caramba, esqueci o nome dele, baixinho, magrinho, que toca meio que parece que tá doido, que fica cantando junto. Não sei se você já viu, é o não vou lembrar o nome dele agora. Mas é tão Pianista? conhecido. Ele é Pianista, esqueci. pianista? É, baixinho, esqueci o nome dele. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar agora. Mas também, poxa, tem muito, sabe? Eu acho que eu não conseguiria. Eu não Eu tive conseguiria uma, escolher né? um. Pessoal que Ah, me conhece como músico fala assim: ah, pô, você é virtuoso, não sei o quê. Não, não é. Eu sou músico de rock, sempre toquei rock, né? E aí teve um momento que me indicaram para um guitarrista de americano, o Márcio Lemos, né? Para ver se eu podia, de repente, tocar baixo com ele, fazer acompanhá-lo, né? E o Márcio sim, ele tem uma velocidade de raciocínio sobre modulação, sobre repertório de jazz, que é meio, tipo, meio ímpar, assim, né? Ele é muito rápido sim, no, no sim. que ele quer fazer ali com a música, você tem que acompanhar, senão você fica para trás, o cara tá lá no fim, você tá lá no começo e fica tudo perdido, né? Marção E aí eu peguei o meu baixo de 6 cordas na época e fui na casa do Márcio. E aí ele me deu um repertório de 4 músicas, era Giant Steps, Bêbado Equilibrista, algumas músicas assim, bem tortas, sei. e, e fui com o meu baixo, né? Estudei e fui. Chegou lá, eu não consegui tocar nenhuma música com ele. Que ele chegou, ele tava tocando muito bem, muito rápido, e eu fui ficando intimidado. Eu fui percebendo assim, falei, meu, o que que eu vim fazer aqui, né? Não é a minha praia, o jazz. Eu tô com o grande nome do jazz aqui, da guitarra jazz americana, enfim. Eu falei, ô Márcio, desculpa aí tomar seu tempo, né? Vou pegar minhas coisas aqui, vou para casa, vou estudar um pouco mais, né? Fui para casa meio triste. Verdade! Fui para casa meio triste, assim, sabe? Meio Caramba! chateado. Aí, o que que eu fiz? Liguei pro Henrique Cândido, né? O Henricão, o Burcão, né? O pessoal chama de Henricão, eu Epa! chamo de Henrique Cândido. Liguei para ele e falei, cara, eu sei que você é um cara que manja muito de jazz, que dá aula. Você poderia dar aula para mim? Eu quero te pagar para ser seu aluno. Tem horário aí e tal? Tem. Aí fui estudar jazz com ele, fiquei uns 2 meses. Eu acho que eu fiz umas 8 aulas, assim. Na oitava Que aula, eu falei, legal! Henricão, cara, agradeço muito aí, mas eu descobri, cara, que não é para mim. A minha cabeça não vai, é muito rápido esse lance da modulação e tal. Eu não consigo pensar dessa maneira mais. Eu tô velho, eu acho que eu, não sei, meus neurônios foram afetados pela minha fase junk, né? Não sei, cara. Eu comecei a justificar o fato de não querer estudar tanto. Na real, foi isso, né? Ali ficou claro que eu tenho prazer em ser preguiçoso, eu precisava estudar muito mais, eu precisava estudar muito mais do que eu queria para chegar no nível de tocar o jazz que eu admirava, continuo admirando. E hoje eu cresci com essa suposta frustração, mas hoje eu já tenho uma cabeça que eu não chamo mais de frustração, mas de nível de consciência, daquilo que é para mim, assim como você teve lá na Exato! psicologia, um nível de consciência Exato! que te deu certeza, né? Olha, essa música aqui, isso aqui é que eu quero para minha vida. Exato!
Então, foi uma experiência com o jazz onde eu percebi que não é para todos. E que mesmo o músico que tem um talento, que tem uma capacidade técnica até, ou até se destaca, não é pro jazz, não adianta, entendeu? Não dá para forçar. É a mesma coisa eu chamar você para tocar aqui King Crimson com a gente, aqui com a guitarra, com a distorção lá em cima, você vai se sentir meio peixe fora d'água. Não vai entender nada, né? Exato, total. É legal você tocar nesse assunto, Rodrigo, porque assim, a música, né, ela é muito grande, assim, no sentido da a concepção música, né? Ela é muito ampla para a gente falar que jazz é melhor do que rock and roll, ou do que, sei lá, o samba é mais ruim, sabe? Eu acho que a música é muito ampla para a gente, porque, assim, eu tô falando isso porque a galera do jazz, eu falo isso porque eu conheço, né? Porque toca jazz, acha que não, eu sou músico de verdade, e o cara que toca, sei lá, não é, sabe? O cara que toca lá de ouvido não é. Mano, não é assim, né? São áreas diferentes, né? Tudo é música, mas são áreas diferentes e que, assim, exatamente, tipo, quando você pega um músico aí do jazz, que tem esse pensamento, né, mais rápido, da improvisação, mas se pede para ele tocar as músicas que você toca aí, que tem que ter, a técnica tem que estar exatamente em dia, talvez não saia, né? Entende? Então, assim, são coisas diferentes e que, no final, tudo é som, tudo é música e, sei lá, acho que é só maneiras diferentes e que, assim, graças a Deus que tem todos esses estilos, porque imagina se o mundo fosse feito só de jazz. Eu vou fazer uma... Caramba, né? Eu gosto muito de filosofia. Vou fazer uma analogia aqui que tem tudo a ver com isso que você está falando. Então, vamos imaginar o seguinte, que a gente tem... o ser humano precisa se alimentar, né? E aí, Deus vai e cria as árvores e as frutas, né? Tem várias árvores e as árvores produzem as frutas. E tem vários tipos de fruta. Aqui perto de casa tem pé de pitanga, amora, carambola. Então, cada fruta tem um sabor, tal, cada fruta tem um formato, cada árvore é semeada de um jeito, ela tem uma época, uma estação do ano que dá mais fruta numa árvore do que na outra. O sabor é diferente, mas elas não deixam de ser fruta e de ser alimento para o ser humano. Então, assim, acho que essa analogia acho que é que mais explica as diferenças e como o mundo fica mais interessante com as diferenças. Porque se fosse só carambola e não tivesse amora e pitanga, seria muito mais chato. Com certeza! Ia ser sem graça, assim, né? Essa diversidade que a gente tem de frutas, né, é o que faz nosso paladar, a nossa alimentação ser interessante. Você pode ir no mercado e escolher aquilo que você está mais vontade de comer naquele dia, né? Você não pode comprar todas as frutas e levar para casa, porque vai apodrecer, não vai dar tempo de comer tudo. Então, sempre que você vai no mercado, você vai naquilo que você está afim naquele dia, que pode mudar sempre, né? Às vezes você vai no mercado, você está num dia que quer comer banana, compra banana. No outro dia você vai, eu quero comer laranja, compra laranja. No outro dia você vai, eu quero comer mamão, compra mamão, né? Então, acho que nesse ponto, além das diferenças, tem essa questão de como a gente está naquele dia, né? O que a gente está precisando naquele dia. Então, tem tudo isso, que são fatores humanos, afinal de contas, nosso programa chama Somos Todos Humanos, né? Olha aí, e realmente, eu acho que essa analogia define muito bem esse conceito, assim. Sim. E é louco isso, porque assim, eu gosto muito de jazz, né? Igual você perguntou, o que eu mais ouço? Eu mais ouço isso. Mas tem dia que eu escuto jazz fritadeira, que é todo mundo quebrando tudo, e tem dia que eu gosto de ouvir um cara que toca 2 acordes, a música toda, sabe? Ou tem dia que eu quero ouvir Dominguinhos, que é totalmente tonal, totalmente meloso. E aí é o que você está sentindo no dia, né? E então, depende da música, né? Tem música do Dominguinhos que é fritadeira pra caramba. Né? Exato. Não, inclusive, a harmonia do Dominguinhos, né? Os improvisos dele, o solo, as introduções, é tudo muito torta também, né? Sim. Não é? Kevin, para a gente finalizar, eu queria pedir 2 coisas para você. Para você falar seus contatos, para o pessoal poder entrar em contato com você, se você quiser fazer esse merchandising de suas aulas, do seu curso, né? Depois me mandar um link aí no meu WhatsApp aqui para eu poder
baixar um vídeo para colocar no final aqui para o pessoal ver você tocando, mas eu quero que você escolha alguma coisa para apresentar para o nosso público. Você me manda o Fechou? link, aí na edição eu coloco aqui no final, né? E também queria pedir para você responder a nossa última pergunta, né? Eu vou primeiro fazer a pergunta, aí no final, depois que você responder a pergunta, você fala, faz o seu merchan e tal, e me fala qual música que você vai apresentar. A pergunta é Tá. simples: o que te faz ser humano? Poxa. Bom, o que me faz ser humana, né? Eu acho que isso é uma resposta complexa, né? Só que simples ao mesmo tempo, né? Eu acho que o que me faz ser humana é toda vez que eu olho para mim mesma e eu vejo o quanto eu sou nada perante todo esse mundo, perante todas as pessoas que existem nessa terra, né? Perante, enfim, o universo, perante Deus, enfim. Quando eu vejo a minha pequenez, né, no meio disso tudo, eu vejo o quanto eu sou humana e eu automaticamente vejo quanto eu preciso de outros seres humanos para me viver bem, né? E o quanto o quanto esse amor, esse respeito, esse partilhar, né? Da minha arte para outras pessoas, ou da minha pessoa, do que eu sou para outras pessoas, quando eu passo a ver tudo isso, né? Com esse âmbito de que eu não sou nada perto de tudo que existe, né? Eu acho que isso me faz cada vez mais me tornar mais humana, assim, né? Mas eu acho que é o que falta um pouco, assim, sabe? Tipo assim, eu preciso ser cada vez mais isso, né? Cada vez ser menos para que outros apareçam, né? Enfim, porque quando eu deixo de querer aparecer, né? Eu sempre vejo o próximo, né? E ao invés de julgá-lo, né? Ao invés de falar, ele pode, não pode fazer aquilo, ou a música dele é ruim, ou ao invés disso, né? Eu passo a entender por que ele faz aquilo, né? O que leva ele a fazer aquilo, né? Seja em qualquer âmbito, né? Em qualquer área. E eu acho que quando a gente se coloca na veia do outro, a gente se torna mais humano, né? A gente para de achar que a gente pode opinar na vida alheia, né? Enfim, eu acho que isso é o que mais assim, me faz ser humano, sabe? Eu acho que me colocar no lugar onde eu devo estar, né? No lugar de um nada, sei lá, um grão de areia perante tudo que existe aí, tudo que acontece nesse mundo. É muito grande, né? É muita gente, né? Para me achar que a minha Legal. opinião tem que ser alguma coisa. Você tocou, acho que lá, eu sempre falo isso quando eu faço essa pergunta, eu tenho já 20 episódios lá no canal, todo mundo respondeu essa pergunta no final. E depois você vai lá no canal, dá uma olhada lá nas respostas Que para legal. comparar. É bem legal, porque cada um tem uma visão diferente, mas todos convergem, basicamente a maioria, vou dizer, não são todos, tem uns que não convergem para isso, para o que a gente chama de empatia, né? Que é você conseguir ali trocar de sapato com a outra pessoa, se colocar no lugar do outro para ser humano, né? E você falou bem, definiu bem, só não usou essa palavra empatia, mas você Sim, definiu mas é isso, tudo que você exato. falou pode ser resumido por essa Empatia. palavra, né? Mas Sim, a resposta que eu sim. sempre repito, que eu gravei mais, foi a resposta mais curta, que é a resposta que o Luciano Linardi deu. Ele falou assim que o que nos faz ser humanos, né, é o fato, o que nos faz ser iguais, os seres humanos são considerados seres que são todos iguais, né? E por Sim. que são todos iguais? Porque eles são todos diferentes. Nossa, que louco. Então, isso Nossa, que louco. é muito legal isso, você parar para pensar nisso, porque, assim, se nós fôssemos todos iguais, seríamos todos gêmeos, mas se nosso comportamento fosse todo programado, seríamos máquinas, né? Então, Exato. para ser humano, a gente tem que se comportar diferente, não tem jeito, né? Que louco. E aí, para ser igual, tem que ser Para ser diferente. igual, tem que ser diferente, é muito louco isso. Como é que isso Que massa. como é que isso se traduziria em acordes, hein, Kevin? Tenta imaginar Ixi, uma música que caramba. possa Dá um traduzir tempo. essa.
Dá um tema, Dá certamente. um tema para uma bela composição, né? Sim. Caramba! Faz o seu merchan, despede do pessoal. Vamos nos despedindo, então. Obrigado mais uma vez por aceitar aí essa conversa gostosa. Eu tenho uma admiração profunda por sua musicalidade, né? Conheço você pessoalmente pouco, gostaria de conhecer mais. Vários projetos aqui que eu concebi na minha mente, apareceu você assim na minha mente. Poderia ser a Kevin tocando Olha, que teclado. legal, que Pela, massa, pela Rodrigo. grande admiração que eu tenho pelas coisas que eu vejo você fazer musicalmente, né? E pessoalmente sempre foi um grande prazer estar lá na sua loja, negociando e comprando instrumentos e tudo mais. Sempre foi muito legal. Seu irmão é muito querido também, o Gabriel. Mando um abraço para ele. Eu não, Opa, não de conheço verdade. o restante da sua família, seu noivo, mas enfim, manda um abraço para todo mundo aí. E vamos nessa. Faz o merchan aí, vende seu peixe e vamos nos despedir. Maravilha. Bom, então eu queria agradecer, né, a você, Rodrigo, por esse convite, de coração mesmo, é sempre um privilégio, né, a todo mundo que vai assistir essa conversa, essa entrevista. E quem quiser me seguir, enfim, conhecer mais do meu trabalho, do que eu faço, sobre os cursos, é só acessar o site www.kevinlimbisco.com, né? Lá tem todas as minhas redes sociais, tem tudo falando sobre o curso, como que funciona, para quem é o curso, né, para quem pode fazer. E se quiser também receber dicas diárias de harmonia, de harmonização, enfim, de música no geral, é só acessar no Instagram, que está o meu nome, Kevin Limbisco Piano, no final, Kevin Limbisco Piano. E aí lá tem tudo de mim, enfim, literalmente tocando, ensinando, é, fazendo um monte de coisa lá. Então, quem quiser saber mais do meu trabalho, conhecer, é só acessar aí o site e lá tem todas as minhas redes sociais. Legal, obrigado. E sobre a música que você vai colocar para a gente ouvir, você já pensou? Já decidiu ou vai decidir depois? Eu vou dar uma olhada lá e mando para você. Beleza, então. Já, Então já. fica Assim, surpresa. Então, a hora que vai rodar a vinheta agora aqui, que eu vou encerrar o programa, depois da vinheta, então vem a música surpresa que a Kevin vai escolher e eu vou colocar aqui na edição. Kevin, obrigado. deixa. Obrigado aos ouvintes, porque somos todos humanos!